só da África, como do Ocidente Asiático, fala da guerra quente revolucionária, fala de um conceito que me parece muito caro para o próprio Muniz Bandeira, que é o espectro da total dominação, conceito tão caro que ele, inclusive, nomeou o outro livro dele, né? Se chama, o último livro dele, na verdade, em vida, que é A Desordem Mundial, o espectro da total dominação. Guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias. Então, nesse capítulo 19, ele trata disso. Conceitos e elementos metodológicos. E o capítulo 22 é bastante diferente. No entanto, eu fiz questão de me candidatar a apresentar esse capítulo, porque o livro tem 26 capítulos. O capítulo 26 se chama Epílogo, né, que é Primavera Árabe, Democracia do Caos e do Terror. Esse é o capítulo 22. Afora o capítulo 26, que também é um capítulo longo, o capítulo 22, no meu ponto de vista, na minha leitura, é o capítulo mais sintético das conclusões do Muniz Bandeira. E eu queria provar isso, essa afirmação que eu estou falando. Onde, nesse capítulo, ele começa a descrever com maestria a decadência do domínio dos Estados Unidos. Embora no capítulo 19, e que ele vai rebatizar esse livro de espectro da dominação total, lembrem da primeira frase do Manifesto do Partido Comunista. Um espectro ronda o mundo, o espectro do comunismo. Né? Primeiro parágrafo do Manifesto do Partido Comunista. Bom, o imperialismo, no século XXI, nos primeiros meses do século XXI, ninguém, nada menos que a instituição chamada Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, substitui uma doutrina, que era a doutrina da batalha ar-terra, que era a doutrina dominante, ou seja, quando a gente alcançar a supremacia aérea, a gente domina o inimigo, o adversário subjugado em terra. Para ser bem, a grosso modo, a teoria é essa. E ele substitui essa doutrina pela doutrina do espectro da dominação total. Eu estou fazendo esse pequeno preâmbulo porque tem muito a ver com o que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, eu estou fazendo um pequeno preâmbulo sobre o espectro da total dominação, ou espectro da dominação total, ou espectro da superioridade total. Do que é isso? É a capacidade das Forças Armadas. Vou ler o próprio conceito escrito na visão conjunta de 2020, um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. O efeito cumulativo do domínio dos domínios aéreo, terrestre, marítimo, espacial e do ambiente de informação, que inclui o ciberespaço, que permite a condução de operações conjuntas sem oposição efetiva ou interferência proibitiva. Ou seja, nenhuma resistência do adversário, ou todas as resistências vão ser dobradas em amplo espectro. Né? Inclusive, assim, seria o imperialismo dominar em todos os espaços de combate. Quais espaços? Terrestre, aéreo, subterrâneo, espacial, psicológico, biológico, cibernético, eletromagnético e no espaço de informação. Essa é a doutrina que foi cunhada no início do século XXI, substituindo a doutrina anterior. Isso é muito importante. Não sou eu que percebi isso aí, lendo Muniz Bandeira assim a esmo, não. É o próprio autor que fala isso e colocou no título do seu capítulo, do seu último livro, esse conceito que está no capítulo 19, que não é ainda o capítulo que nós tratamos. Muito bem. Essa doutrina, ela tem muitas críticas, porque, primeiro, isso nunca existiu. Ninguém consegue... O Abraham Lincoln já falava assim,
Ninguém consegue fazer a dominação do espectro total. Ninguém, nem o exército romano, nem o exército mongol, nem o exército otomano, nem o exército, muito menos o exército da maior potência dominante do planeta em período de decadência. O exército, a marinha, as forças navais, a quarta tropa, não consegue. Inclusive, assim, é verdade. Ó, vejam bem, essa doutrina, ela significa um descortinamento completo. Nós queremos dominar tudo. É a declaração explícita do imperialismo. Está tudo dominado. Vamos lá, usar uma palavra que foi mais conhecida popularmente no Brasil no período anterior. Está tudo dominado. Ao declarar isso, não quer dizer que isso declarado vai se realizar. A crítica, inclusive quem foi que fez a crítica aqui? O professor Philip Taylor, né, um dos conselheiros do governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, nas questões de guerra psicológica, propaganda e diplomacia, considera que é impossível estabelecer o espectro da total dominação. É verdade, embora raramente reconhecido no mundo militar, fanático por controle, que o domínio total do espectro é impossível no ambiente da informação global. Não é possível dominar tudo. Não é possível. Assim, estabelecer uma sociedade que está lá, vai lá, no 1984. Não é possível. E menos ainda é possível pelo que a gente vai registrar nos próximos minutos que estão no capítulo 22. Porque o capítulo 22, ele descreve a crise do domínio dos Estados Unidos, ou seja, o domínio anterior, nem o domínio pretendido, não é o domínio total. O domínio anterior, o domínio que os Estados Unidos realizava. E quando ele entrava numa guerra, ele ganhava. Nesse capítulo 22, o Muniz Bandeira vai começar a descrever que ele vai começar a perder as guerras. Nem o que ele conseguia fazer antes, até a Líbia, ele vai poder fazer mais a partir de então. Muito menos o domínio total. Nem o parcial, menos ainda o total. Ele descreve a crise dos Estados Unidos no Ocidente Asiático, ou mais conhecido como Oriente Médio. Né? O Jason acabou de dizer, olha, eles nunca vão largar o osso. Pois é, eles estão começando a perder o osso. Não que eles não queiram largar, mas eles estão começando a perder. É o capítulo em que ele mais cita Marx e Engels, e as teorias econômicas de Marx e Engels. Esse capítulo 22. É o capítulo que ele registra a ascensão da China. É o capítulo que ele descreve como a Rússia e começa a exercer uma política de contenção à expansão colonialista do imperialismo. Onde? Na Síria. Onde? Na Geórgia. Onde? Na Ucrânia. Guerras vencidas por um país até então subjugado. Lembrem, a Rússia, na década de 90, era, vamos usar uma expressão bem chula, a casa da mãe Joana, onde foi aplicada a doutrina de choque, copiada da política do Pinochet no Chile sob ditadura sangrenta. Muito bem. Essa Rússia, onde foi aplicado tudo isso na década de 90, no final da década de 90, começa uma recuperação, tenta entrar no clube do G7, vira G7 mais um, só que essa própria Rússia vira alvo dentro do clube do G7. E começa a haver resistência da Rússia a ser dominada, pensando a Rússia de Putin, que poderia ser... De Putin, que poderia ser parte da alta roda. A gente já conversou sobre isso aqui. Pois bem, isso me obriga, como é um capítulo de bastante sínteses, e para ser rigoroso e fiel ao Muniz Bandeira nesta síntese, eu vou ter que ler um ou outro parágrafo, peço perdão a você, vou ter que ler um ou outro parágrafo para fazer comentário do próprio parágrafo, porque são parágrafos bem sintéticos. Parágrafo sintético da política mercenária dos Estados Unidos na Síria, parágrafo sintético da ascensão, da desconfiança que se tinha que o imperialismo já não poderia dominar como dominava antes e não era invulnerável.
Parágrafo sintético da ascensão da Rússia a partir de quando ele disse, olha, esse domínio aqui da Geórgia não é de vocês. A Geórgia, aí entra aquela guerra que vocês devem se lembrar, da Abcásia e da Ossétia do Sul, né? Não é de vocês. Parágrafo sintético da crise bancária de 2007 e 2008, que contagia a Europa anos depois. E esses parágrafos todos são muito importantes, entendo, penso eu, posso estar equivocado, mas são muito importantes para a gente compreender a decadência do imperialismo, justamente quando proclama essa teoria megalomaníaca do espectro da dominação total. Parece assim, é quando o nazismo, já do meio para o final da Segunda Guerra Mundial, resolve dominar toda a União Soviética, começa a ser mais megalomaníaco e começa a sofrer as maiores batalhas a partir de Stalingrado, ou na Batalha dos Tanques de Kursk, que virou outra região ultra disputada no tempo que não antecede a Terceira Guerra Mundial, que está no nosso horizonte cada vez mais próximo. Então, assim, sem mais delongas, tem uma parte desse capítulo, inclusive, que lembra muito os livros do Somerset Maugham, do Frederick Forsyth, que são das questões de como a espionagem, a contra-espionagem, elas vão à falência. Por exemplo, ele fala do embaixador assassinado, aquele embaixador estadunidense que foi assassinado em Benghazi, que ele era o homem-chave, né, o contato-chave para contratar os jihadistas na Líbia para enviá-los para a Síria. Certo? Esse sujeito, que parece retirado de um filme, de um livro policial, de livro de espionagem internacional, ele é verdadeiro e foi o começo da crise, inclusive, da representatividade da Hillary Clinton dentro do imperialismo estadunidense. Muito da crise que gerou esse assassinato, ou seja, vocês estão contratando mercenários, alguma coisa não deu certo no caos que foi transformada a Líbia, e o próprio contratador, representante dos Estados Unidos da América, embaixador, foi executado. Então, assim, tem elementos aí que são de tensão e não são ficção. Bastante interessante, mas vamos lá. O que acontece? Primeiro, a expectativa que o imperialismo tinha sobre que forças ele contava na Síria para operar o que eles fizeram na Líbia. Vejam bem, Alepo é a reprodução mais próxima do que eles fizeram em Benghazi. Um foco guerrilheiro, insurrecional, de mercenários, para derrubar o governo que eles queriam derrubar. Benghazi na Líbia, Alepo na Síria. Então, eles achavam, a princípio, de acordo com a inteligência, ou seja, do Mossad, da CIA, do DGSE da França, o Serviço Secreto Francês, eles avaliaram que tinham 70 mil combatentes, o imperialismo contaria com 70 mil combatentes na Síria para derrubar o governo Assad. Refeitas as contas, só tinham 30 mil combatentes. E, do outro lado, o Assad tinha 70 mil. Então, eram 30 mil contra 70 mil. E esses rebeldes, Exército Livre da Síria, na verdade, eram a encarnação de fanáticos, mercenários, que não só não ganharam a simpatia da população para derrubar a famosa, a autodenominada, inclusive está no capítulo 16, isso que é outro conceito, o demônio que nós conhecemos, ou seja, o demônio Assad, não só essa oposição não conquistou a simpatia da população para derrubar o Assad, como devido aos atos predatórios, a destruição de patrimônio sem o menor patrimônio histórico da Síria, sem o menor sentido político, um comportamento criminoso, uma arrogância e uma crueldade, matanças a sangue frio de prisioneiros, de soldados do exército legalista, a perpetuar a violência, uma guerra de ativos devastadores que já havia sido resultado, em novembro de 2012, em cerca de 40 mil mortos, centenas de milhares de refugiados e mais de 1 milhão de pessoas abandonar seus lares. Com isso, o Exército Livre da Síria era qualquer coisa menos o que iria libertar a Síria.
A população estava odiando. Vejam bem, a população, a princípio, que apoiava o Assad era uma minoria xiita. A maioria da população era sunita. Era facilmente, ou talvez, mas estava em disputa, cooptável para dizer, olha, essa família oligarca aqui do Assad está há trocentos anos no governo, vamos derrubá-la, não sei o quê. Só que os mercenários são mercenários. E cometeram todas as atrocidades que eu acabei de narrar. Então, os mercenários ficaram odiados, não havia colaboração da população com os libertadores do Ocidente, com os 30 mil. E, do outro lado, haviam 70 mil forças reunidas entre o exército sírio e a Guarda Revolucionária Iraniana, Hezbollah, as forças do Iraque que apoiavam isso antes da entrada da Rússia na história. Tudo isso do outro lado. Então, fica difícil ganhar essa guerra. Fica muito difícil. E aí, os caras recebiam, cada um desses mercenários recebiam por mês $150. Fazendo as contas de hoje, se o dólar ficar R$6, são R$900. Uma miséria. Né? Recebiam R$900 por mês para atacar o governo. O governo dos Estados Unidos disse que pagou $1 milhão à oposição. Contudo, nós não recebemos um centavo desse dinheiro. Aí já tinha crise. O dinheiro. Não sei se os Estados Unidos mandou esse dinheiro. Quem sou eu para botar a mão no fogo pelo imperialismo? Mas o fato é que os caras que eram contratados por $150 por mês faziam todas as atrocidades, sei lá, com sangue nos olhos. Tem até uma frase aqui que eu acho que o Bandeira se equivocou, porque ele diz alto salário para a Síria naquelas circunstâncias. Não sei o grau de miserabilidade do país. Só que R$900 é R$900 aqui, tiramos pelos nossos padrões. E não é nem um salário mínimo no Brasil, está muito aquém do salário mínimo. Vamos lá. E aí, o que acontece? Nesse processo, o imperialismo tinha um ativo que está usando hoje, na data de hoje, de novo, novamente, contra a Síria, que se chama Turquia, que se chama Erdogan, que é uma pessoa, que é um sujeito, que é um dirigente, que é como é que chama? Um dirigente nacionalista que joga dos dois lados, e não merece a menor confiança. Que, diga-se de passagem, jogava muito mais do lado de lá em 2012. Segundo a percepção de Assad, o presidente Erdogan seu Assad, dando entrevista para a RT News. Segundo a percepção de Assad, o presidente Erdogan estava a pensar que era um califa a imaginar que, se a Irmandade muçulmana tomasse o poder na região, especialmente na Síria, ele podia garantir o seu futuro político, a tornar-se um novo sultão e a controlar todo o Oriente Médio como no Império Otomano. Certo? Dizia o Assad do Erdogan. Isso em 2012. O livro foi escrito em 2013, esse livro que nós estamos estudando. Em 2016, o próprio Erdogan sofre um golpe militar. Aí que ele deixa de ser só um agente do Ocidente e passa a ser um agente duplo. Uma hora joga de um lado, outra hora joga do outro. Uma hora joga do lado, outra hora joga do outro. Ele é duplo para ele mesmo, né? Isso, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe de que lado ele joga. Do lado que ele se der melhor. Mas ele quase se dava muito mal quando o imperialismo armou a derrubada dele em 2016, no mesmo ano da derrubada da Dilma no Brasil. Lá foi um golpe militar, com aviões sobrevoando, papapá, até o dirigente do golpe era um cara que vivia, não estou lembrado o nome dele agora, mas é um cara que, inclusive, morava nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha, uma das duas coisas, mas um magnata. Bom, e nesse processo todo, quem estava fazendo o recrutamento dos mercenários na Líbia, que é terra de ninguém, transformada em terra de ninguém, pela intervenção do imperialismo, para reproduzir a mesma coisa que foi feita contra o Gaddafi, fazer contra o Assad, na Líbia, na Síria. Quem estava fazendo? O embaixador dos Estados Unidos, que era
serviu como o contato-chave com os sauditas a fim de coordenar o recrutamento de jihadistas islâmicos da Arábia Saudita, da Líbia, da África do Norte e enviá-los para a Síria através da Turquia, que nesse processo todo jogava só de um lado. Porque agora, por exemplo, na guerra agora, não contra a Síria, mas sobre os palestinos, um dos maiores locais onde existe manifestação pró-palestinos é na Turquia, apoiadas pelo governo, com declarações contra Israel. Não é verdade? É verdade. Então, o sujeito joga dos dois lados, ainda que seja demagogia. Bom, continuando. Segundo o Mossad, um escritório egípcio avaliou em 6 mil o número de mercenários operando dentro da Síria e indicou a colaboração entre o exército, o Mossad, e esses mercenários. Isso está na página 448. Aí, um sujeito, historicamente, eu gosto do Bandeira porque ele de vez em quando, ele desvela as coisas, ele prova as teorias dele pelas palavras que saem da boca do próprio adversário. Então, ele pega um sujeito que historicamente fazia oposição ao Assad, que morava na França, em Paris, né? Heitman Manman. Esse sujeito fala assim: nunca na história moderna da região nós vimos um exemplo de democracia que foi construída depois de uma escalada de violência. Nunca. Esse sujeito era um opositor tradicional do Assad. Ele disse: isso não vai dar certo. Esse plano não vai dar certo. Tudo que nós estamos falando aqui é antes da intervenção russa. Esse processo da Síria é muito importante, não em si, mas como primeiro elemento da Rússia botar o pé na porta e dizer: daqui vocês não passam mais. Aqui vocês não vão fazer como fizeram no Iraque. Aqui vocês não vão fazer, na Síria vocês não vão fazer como fizeram no Afeganistão. Na Síria vocês não vão fazer como fizeram na Líbia. É a primeira vez na história do imperialismo estadunidense, pelo menos no século XXI, que a coisa diz assim: acabou, daqui não passa. Bom, aí, por quê? Porque no caso da Síria, e aí observou um jornalista do The Guardian, jamais funcionaria na Síria uma mudança de regime como foi na Líbia, porque na Síria não se tratava simplesmente de um conflito entre o povo e o governo, como foi pintado para a gente aqui. Você assistia o jornal da Globo, o jornal do SBT, qualquer jornal, e dizia: o povo está rebelado contra o ditador Assad, cuja família há muito tempo está no governo. Era esse, o Paulo tá aqui, sabe que como é que o jornalismo da grande mídia trata a coisa, né? Então, como é que a gente recebeu? Olha, o povo está rebelado, como seguramente foi assim que pintaram em 2016. A população está rebelada contra Dilma. No resto do mundo era assim que era pintado. A população brasileira quer a derrubada do governo Dilma. Certo? Como a gente recebeu também que a população da Bolívia estava revoltada em 2019 contra o Evo Morales, que queria continuar no governo. Como nós recebemos agora em 2024 a mesma enxurrada de entorpecente da mídia imperialista dizendo que na Venezuela houve golpe, até o nosso candidato aí, Boulos, comprou esse conto e reproduziu esse conto. Ou seja, que o governante de um país oprimido está sendo odiado por sua população e cabe ao Ocidente, leia-se, em sistema imperialista, a apoiar o povo a derrubar o governante odiado. Certo? Então, mas acontece que, além de não contar com várias vantagens que contou na Líbia, dessa vez o Assad tinha o apoio da Rússia e da China. E aí é o começo do fim para o imperialismo. Né? É interessante destacar que esse apoio que a Rússia e a China deram, a Rússia, a China e o Irã deram à Síria, ao governo Assad, nós hoje reivindicamos que deem da mesma forma
e até com maior profundidade, ao povo palestino. Não basta só falar de palavras que é a favor do povo palestino. Esses países que se dizem opostos ao imperialismo, defendem a causa palestina, teriam que tomar medidas mais eficazes para defender um povo oprimido, que não sequer tem um Estado, de um genocídio. Muito pior do que aconteceu na Síria. Aí, o que acontece? Não só na Síria, o processo começou a degringolar. O plano expansionista de dominação total, etc. e tal, começou a degringolar na Síria, mas também as coisas que o imperialismo tinha feito, a política expansionista que o imperialismo tinha feito no Afeganistão e no Iraque, desde o começo do século, lembrem-se das Torres Gêmeas, 12 de setembro, etc. e tal, aquilo também teve contradições que foram evoluindo e se desdobrando. Por exemplo, no Iraque, dominado por Saddam Hussein, não era hegemonizado pelos xiitas. Sob o imperialismo, os xiitas ganharam força no Iraque. E quem é o país próximo, vizinho ali, coladinho no Iraque, que é xiita, que é adversário histórico do imperialismo estadunidense? O Irã. Então, ao provocar o ódio popular por uma guerra de ocupação, de uma política de ocupação de vários anos, com Abu Ghraib, com todas as atrocidades que cometeram, com aquelas torturas todas que a gente viu, o imperialismo jogou o povo iraquiano para os braços do povo iraniano. Lembrem-se, duas décadas anteriores, o imperialismo provocou uma guerra entre os dois, entre Irã e Iraque. Esse povo, que foi levado a se odiar, não sei quanto isso funcionou ou não, mas foi uma guerra muito violenta entre Irã e Iraque. Na década de 80, estava se amando na segunda década do século XXI. Por quê? Porque o inimigo principal é o imperialismo. Como diz muito bem, vou pegar aqui o Ayatollah Khomeini, o imperialismo é o grande Satã. Os iraquianos se convenceram disso. Os iranianos já sabiam disso em 79, quando derrubaram o Shah Reza Pahlavi. Então, assim, aí o imperialismo vai se desconstruindo as próprias contradições da dominação, vai desconstruindo sua dominação na Síria, e aí perde justamente a principal guerra, assim, a Batalha de Stalingrado da Síria se chama a conquista do imperialismo, conquista dos oprimidos por Alepo, que era, como eu expliquei, a Benghazi Síria. Benghazi, me referindo à cidade onde foi o primeiro foco de rebelião contra o Gaddafi na Líbia. Então, quando o exército do governo sírio, do Assad, mais as forças russas, mais a Guarda Revolucionária Iraniana, mais o Hezbollah, mais toda essa frente de povos oprimidos, toma a cidade de Alepo, acaba com o foco que o imperialismo tinha de fazer uma rebelião, uma conspiração, como para usar a expressão lá, uma guerra quente revolucionária contra o Assad. Aí eles eliminam o foco, matam o foco o núcleo da ferida, do câncer, que era, a princípio, esses 30 mil. E aí, bom, já falei, o Iraque foi empurrado para o Irã, assim, toda essa política que a gente vê hoje, uma constelação de países, isso para não falar do Iêmen, você vê uma constelação de países ou forças políticas que vão se aglutinando e criando um caldo de consenso anti-imperialista, que são, de fato, do Irã até o Líbano, passando pelo Iêmen, passando pelo Iraque, passando pela própria Síria, de solidariedade ao povo palestino. Isso de fato existe. Não é por acaso que Israel, ao brigar com os palestinos, obrigatoriamente tem que brigar contra o Irã. Obrigatoriamente tem que brigar contra o Hezbollah. Obrigatoriamente se acha no direito de bombardear novamente a Síria. Então, assim, o que o imperialismo fez? Foi perdendo o poder onde o Jason acabou de dizer que não quer largar o osso. Foi perdendo. Simplesmente foi perdendo. E mais. O imperialismo mostrou por seus próprios aliados que não é confiável. O imperialismo derrubou, no início da Primavera Árabe, um militar
extremamente confiável, de governante extremamente confiável, para demonstrar que estava fazendo um teatro de democracia na África e no Oriente Médio. Onde? No Egito. Na Primavera Árabe, um dos primeiros títeres do imperialismo, que o imperialismo derrubou, foi o Mubarak. Hosni Mubarak. Quando ele faz isso, os outros dizem, espera aí, mas até tu, Brutus. E ao fazê-lo, todos os outros, aí que está, os 4 importantes, é interessante esse parágrafo aqui. A soberania dos Estados, o Bandeira compara a América Latina com essa região. Os Estados Unidos, secretário de Estado, a soberania dos Estados Unidos sobre a América, proclamando que sobre o continente seu Fiat era lei. Eu descobri que a palavra Fiat, do nome do carro, Fiat, em latim chama-se faça-se. Então, enquanto na América Latina, Fiat é faça-se, lei, o que o imperialismo que na América Latina ele fazia, nem tanto, mas ainda que em 2013 o Muniz Bandeira estava certo a falar isso. Houve o golpe em Honduras, houve o golpe no Paraguai, houve o golpe no Brasil, houve o golpe na Bolívia, ou esse governo aí de esquerda, que não é de esquerda, do imperialismo no Chile, tudo isso aí aconteceu, e nesse processo de vai e vem, o fiat do imperialismo não se fez sempre. Mas o fato é que, enquanto a América Latina sempre, ou historicamente, tendeu a ser assim, principalmente durante os períodos dos regimes militares, da década de 60, 70 e uma parte dos 80, principalmente no Chile, mas enquanto a América Latina era assim, a maioria dos países do hemisfério ocidental já não acompanhava a sua política internacional, divergia ou até mesmo a ela se opunha. Mesmo em 4 importantes países com os quais contara para garantir seus interesses corporativos e militares no Oriente Médio, Irã, Egito, Turquia e Arábia Saudita, sua influência fora largamente reduzida em maior ou menor grau. Nem mais Israel se subordinava às diretrizes de Washington, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu demonstrara ao autorizar novos assentamentos na Cisjordânia, declarando que não discutiria a possibilidade de retiradas para as fronteiras de 67, conforme o Obama havia pedido para ele. Ninguém mais estava obedecendo ao imperialismo. O faça-se não estava sendo feito mais por ninguém. Fiat não estava sendo feito mais por ninguém. Pela direita ou pela esquerda. Mas ninguém mais estava obedecendo. E aí, a crise da autoridade dos Estados Unidos evidenciou-se. Por isso que eu acho que esse capítulo é muito importante, porque ele vai tirando essas conclusões do declínio. Ou seja, o livro todo é sobre a Primavera Árabe. E ele vai dizer, aqui mesmo, eles vão começar a perder e perder de novo. Todas essas políticas, concluiu, isso é uma conclusão minha, eu não vi isso nesse capítulo ainda, concluiu que o que se deu bem? O aumento do capital destinado ao complexo militar industrial. Esse sim se deu bem. O complexo militar industrial, é só você ver o aumento da dívida pública estadunidense para, se não me engano, 34, 35 trilhões de dólares. Ninguém, em nenhuma época histórica, nenhum país acumulou uma dívida desse tamanho, e a gente viu no outro dia que essa dívida, pelo menos 2/3 dessa dívida, é derivada, não sei se eu acho aqui ainda, essa dívida é derivada dos gastos com a indústria armamentista. Então, quem se dá bem? Os Estados Unidos não leva, não domina, não governa, não consegue manter a ocupação, nem no Afeganistão, que foi a maior ocupação da época do século XXI. Não consegue. Não consegue manter a ocupação, todavia o complexo militar industrial consegue capitalizar-se de dinheiro do Estado americano, que se endivida cada vez mais com essas grandes companhias de destruição e matança. Vamos lá. Aí, se eu estiver falando demais, vocês me interferem, porque tem mais 2 ou 3 elementos aqui que a gente precisa tratar. Quem quiser falar alguma coisa agora. Esses 3 elementos, quais são? A crise financeira, a importância da crise financeira de 2008 nessa decadência, a questão da rebelião da Rússia contra essa dominação, e como a China, e esse é o mais importante dos capítulos, porque aí tem mais elementos do próprio Marx dizendo que o que está acontecendo na China pode ser possível
do ponto de vista do elemento progressivo. Então, assim, antes de entrar nesses três elementos, só na parte da decadência do imperialismo, de onde ele tira combustível, eu queria estabelecer isso aí. Vai em frente, vai em frente. Posso ir? Vamos lá. Bom, com isso tudo que foi dito, em agosto de 2008, vejam bem, agosto de 2008, 2007, 2008, crise financeira internacional. Agosto de 2008, a enérgica reação militar do presidente, isso é bem antes de Alepo, isso é bem antes da Rússia botar o pé na porta na Síria. Dizer, aqui não entra. Aqui vocês não vão fazer como na Líbia. Antes disso, em agosto de 2008, a enérgica reação militar do presidente Vladimir Putin atacando as forças da Geórgia que invadiram a região separatista da Ossétia do Sul, constituiu uma séria advertência de que aquela região no Cáucaso, à margem do Mar Negro, estava na esfera de influência da Rússia e não admitia a ingerência dos Estados Unidos e da OTAN. O presidente George W. Bush declarou que a invasão na Ossétia do Sul era inaceitável. E o vice-presidente Dick Cheney declarou que a iniciativa da Rússia não ficaria sem resposta. Ficou sem resposta. Ficou. É engraçado que o Muniz Bandeira ele mantém em uma frase. E ficou. Sem resposta. Não vamos admitir. Admitiu. A Rússia reconhece a independência das duas regiões separatistas da Geórgia, a Abcásia e a Ossétia do Sul, e nada aconteceu. É a primeira vez que o imperialismo... Se lembra do fim da história? Se lembra que acabou a Primeira Guerra Fria? Agora tinha uma potência que controlava as outras potências imperialistas e todo o resto dos tempos seria dominado. Se lembra de tudo isso? Pois é, isso acabou em 2008. Para piorar, a crise bancária deflagrada em 2007, em virtude da desregulamentação dos mercados financeiros e do desenfreado poder dos estabelecimentos de crédito e das corporações multinacionais, aprofundou-se em 2008. Em 2007, começou. Em 2008, quebrou o Lehman Brothers, o quarto maior banco dos Estados Unidos, banco de investimento, levando não só os Estados Unidos, mas a economia mundial dramaticamente à depressão, da qual 4 anos depois ainda não saíra. 4 anos depois, porque o livro é de 2013. Ainda não saíram. E representou mais um golpe contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram de ser exportador líquido de capitais e não mais lideraram as compras ou estabelecimento de firmas em outros países. Aí o Muniz Bandeira entra num terreno da economia. Da economia. E aí ele vai procurar a ajuda de quem? Da dupla de alemães. Marx e Engels. Ele vai entrar na economia e dizer, olha, bom, vejam bem, o imperialismo estadunidense, durante toda a Segunda Guerra Mundial, era credor. Criou o FMI, todo mundo era devedor, todo mundo... Pois é, a partir da crise de 2008, os Estados Unidos da América passaram a ser devedor. Ele fala, os Estados Unidos atolaram-se em dívidas por diversos fatores, sobretudo porque estavam a produzir menos do que consumiu. Lembrem-se que muitos dos analistas recentes têm falado, na hora que o Trump dizer nós não compramos mais nada da China, vai faltar papel higiênico nos Estados Unidos da América. Porque até isso eles estão comprando do China. Para não falar as bandeirinhas dos Estados Unidos. Está lá, tudo made in China. Então, assim, eles não produziam mais, eles se convenceram que basta capital, gerar capital, não precisa ter mercadoria, não precisa produzir nem vender mercadoria, que a China faria tudo, que está tudo certo para o resto dos tempos. Não deu. Não funcionou. Sobretudo porque estava produzindo menos do que consumiu. Dependiam de tudo, inclusive de capitais e financiamentos. Como bem observaram Bill Bonner e Addison Wing, não sei se é essa a pronúncia, também não sei fazer, a nação mais rica, mais poderosa do mundo depende das poupanças dos países mais pobres. Os Estados Unidos passaram a ser um país dependente. Dependente. Assim, erodiu outro instrumento de dominação ideológica, o neoliberalismo. Começa aí, na crise de 2008, a crise do neoliberalismo. O fundamentalismo do mercado, cuja consolidação as organizações financeiras multilaterais tentaram consolidar após a desintegração do bloco soviético, uma vez fracassado
o modelo stalinista de socialismo. Aqui é a veia trotskista do Muniz Bandeira. Ele repete isso uma outra vez também. Ao mesmo tempo, aí entra, e aí com isso eu prometo encerrar toda a exposição, que é a China. Eu acho muito importante, porque eu não tinha me detido na importância da evolução da China, segundo o Muniz Bandeira, apoiando-se Marx e Engels. Ao mesmo tempo, a emergência da China como um modelo de capitalismo privado sob o controle do Estado, similar à nova política econômica, a NEP, que Lenin começara a implantar na União Soviética e Stalin liquidou a partir de 27 e 28. Está se referindo à NEP. Mudou profundamente a equação geopolítica e estratégica mundial. Deng Xiaoping, eu não sabia disso, olha aí o Muniz Bandeira brindando a gente de informações maravilhosas. Deng Xiaoping, naquela época, havia vivido em Moscou, aquela época no início do século XX, onde estudara as obras de Marx e Engels, na Universidade de Sun Yat-sen, e viu que agricultores independentes, empresários privados e os capitais estrangeiros, autorizados pelo Partido Comunista, puderam promover rápido desenvolvimento da União Soviética, cuja economia fora destroçada pela Guerra Civil de 17 a 21, ao derrubar drasticamente a produção industrial em meio à terrível escassez de alimentos e inflação. O modelo da NEP, vocês sabem que a China, o que eles dizem lá, é que eles implantam a NEP dos 1000 anos, né? A NEP para toda a eternidade. Enquanto na Rússia foi até 28, na China, o Deng Xiaoping traz essa experiência e começa a implantar a partir de 78, na década de 80, o imperialismo estadunidense, a China caiu na nossa. A gente vai produzir lá, vamos fazer as zonas econômicas especiais no litoral leste chinês e vamos transferir nossas plantas, nossas fábricas para lá e vamos nos dar bem. Aqui a gente basta desenvolver o Vale do Silício, a tecnologia, nós não precisamos mais fazer esforço, o trabalho braçal fica com os chineses, eles produzem e a gente ganha. Não vai dar certo isso, a globalização? Muito bem. O modelo da NEP, ele já havia aplicado quando assumiram o Bureau do Sudeste da China, após a vitória da Revolução de 49 e 52, e após o falecimento de Mao Tse-tung, tratou de reintroduzi-lo na China. Aí que começa a China que nós vimos hoje. Eu já conversei com vocês que, num livro, aquele livro, inclusive do Ciro Gomes, eu não estou lembrado o meu nome agora, mas ele cita também isso, e faz uma análise comparativa do PIB do Brasil na década de 70 e 80, que era superior ao da China, assim, há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Aí, juntamente com os demais dirigentes do Partido Comunista, Deng Xiaoping havia percebido que não podia manter o mesmo modelo de socialismo, com a estatização da economia implantada pela União Soviética por Stalin. Marx e Engels jamais, e aí ele cita várias vezes Marx e Engels nesse capítulo, Marx e Engels jamais haviam concebido o socialismo como via de desenvolvimento ou modelo alternativo para o capitalismo. Vejam, vou repetir. Marx e Engels jamais haviam concebido o socialismo como via de desenvolvimento ou modelo alternativo para o capitalismo, senão como consequência do próprio desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo. E ensinaram que somente com o aumento da oferta de bens e serviços, em quantidade e em qualidade, seria possível atingir um nível em que a liquidação das diferenças de classe com o socialismo constituísse o verdadeiro progresso e tivesse consistência, sem acarretar consigo o estancamento ou, inclusive, a decadência do modo de produção da sociedade. Conclusões aqui, estou lendo, hein? Conclusões do Muniz Bandeira. Ou seja, que a China, a NEP era um passo atrás para dar 2 passos à frente. Essa é a conclusão minha. Mas é o que eu percebo, que eu deduzo do que o Muniz Bandeira está falando. O Estado deixou de ser o Estado deixou de ser o único dono dos meios de produção, enquanto continuava a ser o principal vetor da industrialização. Tais reformas possibilitaram, aí vamos ver a coisa na prática. Estou falando de teoria, vamos ver a coisa na prática, numa análise comparativa entre o crescimento da China
e o decrescimento dos Estados Unidos da América. Isso que eu vou narrar agora são dados numéricos do Muniz Bandeira dizendo como a China evoluía no seu PIB e como os Estados Unidos decaía no seu PIB. Tais reformas possibilitaram o extraordinário crescimento econômico, cuja taxa subira de 4,5% na década de 60 e 70 para 5,8% entre 70 e 80 e saltara para 8,5% na década de 80 e 90. Enquanto a taxa, isso na década de 90 ainda, não estamos nem falando dos anos do século 21, nos referindo ao crescimento chinês que saiu de 4,5% para quase o dobro, 4,5% na década entre 60 e 70 a 8,5% entre 80 e 90. Enquanto a taxa de crescimento dos Estados Unidos declinava de 3,8% na década de 60 e 70 para 2,7% entre 70 e 80 e 2,8% na década de 80 e 90, baixando para 0,7% em 1991. Aí o Muniz Bandeira crava, assim, ele faz assim, ano em que a própria União Soviética se desintegrou após a dissolução do bloco socialista. Tipo assim, ó, vocês estão caindo, hein? Vocês estão se ferrando, hein? Vocês estão em decadência, mesmo no ano que acaba a União Soviética. Cai para 0,7% o crescimento da economia dos Estados Unidos. A China, em 2011, era o maior credor dos Estados Unidos. Não se lembra que a gente começou que os Estados Unidos se virou dependente, e a China passou a ser o maior credor, com reservas de mais de 3 trilhões, das quais apenas 145 trilhão estavam investidos no Tesouro dos Estados Unidos, pouco mais de 1/3 do volume total. Porquanto, em face da extrema debilidade e insegurança da economia americana, Beijing continuava a diversificar o perfil de suas aplicações de outras divisas. A China disse, eu sou o credor, ele é o devedor, mas não confio que ele vai me pagar. Por isso, eu vou diversificar meus investimentos. As previsões eram de que a China se tornaria a maior economia mundial em 2016. E o então primeiro-ministro Wen Jiabao admitiu que será o primeiro estágio do socialismo pelos próximos 100 anos. Eu, se não me engano, a China se torna o principal país, o maior PIB por paridade de poder de compra em 2017. É raro por um ano. Lembro que esse livro foi escrito em 2013. Então, eles estavam prevendo que em 2016 a China se tornaria a maior economia mundial. Foi em 2017. Como são ruins em previsões esse pessoal. Aí, o que acontece? Aí ele cita outras frases do dirigente do Partido Comunista Chinês, que ele falava, reafirmando a doutrina de Karl Marx, segundo a qual uma formação social nunca desmorona sem que as forças produtivas dentro dela estejam suficientemente desenvolvidas, e que as novas relações de produção superiores jamais apareçam no lugar antes que as condições materiais de sua existência sejam incubadas nas entranhas da própria sociedade antiga. Para distribuir a riqueza, antes seria necessário criá-la. É o que mais ou menos a China vem implementando. E conseguiu tirar, não só do campo, como da miséria, uma grande parte da sua população. Para quê? A China dobrou sua classe média para não mais depender do mundo como mercado consumidor. Por quê? Porque na próxima crise financeira internacional, a próxima crise econômica internacional, a China ia ficar com a brocha na mão, produzindo mercadoria que ninguém ia comprar. Então, é melhor que meu operário compre a mercadoria que outro operário da própria China produza. Assim, a gente se torna independente do mercado mundial, dos altos e baixos do mercado mundial. Foi assim que foi operado. E aí, bom, eu vou ficando por aqui. Tinha outros elementos, mas eu vou ficando por aqui e acho que, com isso, o Muniz Bandeira faz nesse capítulo uma síntese muito interessante, extremamente interessante e baseada no marxismo.